Conexão caiu, conseguimos voltar. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar todo mundo chegar para começarmos a nossa live de hoje especial, falando com Juana Liabres. O sotaque dela é muito melhor do que o meu, que esqueci de passagem, obviamente, né? Oi, Aninha, seja bem-vinda. Tudo bom, meu amor? Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Vamos aguardando a Juana entrar. Assim que ela entrar, eu já chamo. Tudo bem com você, Aninha? Tudo em paz? Oh, bondade sua, meu bem, imagina. Eu tô com uma sombra aqui no olho que parece que tá maquiada, a maquiagem tá borrada. Ó o cílio que movimento, ó. Mas a maquiagem não está borrada. Boa noite a todo mundo que tá chegando, boa noite a todo mundo que tá entrando. A gente tá só aguardando a Juana entrar. Assim que ela entrar, a gente já começa. Vamos conversar com a Juana, que é uma amiga querida de muitos tempos, muitos anos. Cuidou da mãezinha dela durante alguns anos com Alzheimer. E a gente vai conversar sobre isso. Sobre esse amor incondicional que nos faz cuidar de quem a gente ama. E como que é a vida de um cuidador, né? Como que ele se cuida, principalmente, enfim. A Juana já entrou, vou já entrá-la. Peraí, opa! Vou já entrar, é ótimo. Juana, aceita aí que eu já te mandei o convite. Vamos aguardar, que ela já tá entrando. Não, já tá convidada, já tá entrando aqui. Olá, minha linda. E aí, tudo bem? Tudo Vamos bom? abaixar aqui. Tudo bem? Geralmente eu fico em cima, né? E eu tenho que ajustar. Tá tudo bem, graças a Deus, a vida segue. Que bom, que bom. A conexão Só estava um você tem pouquinho ruim aqui, demorei um pouquinho para entrar. Desculpe meu atraso de alguns minutos, mas eu entrei também, duas ele vezes. um pouco. Eu entrei duas vezes e o Instagram me derrubou duas vezes. Esperemos que ele não faça isso Nossa, ao longo da live. vocês me desculpem aí, mas eu estou ajustando, porque como eu disse, né, eu costumo ficar Em no seu cima, lugar também. a gente tem que arrumar, porque ele sempre, quando a gente corta a tela, a gente sempre corta um pouquinho. Uma vez eu fiz uma live, logo no comecinho, eu estava aqui, eu fiz uma live com um amigo, falando sobre temperos, foi muito gostosa a live e tal, mas a live está até salva no meu GTV. Boa parte da live eu só apareci daqui para baixo. Mas que Para mim, aqui na minha tela, eu aparecia que estava normal, que estava perfeito na minha tela, mas quando finalizou, que gravou, eu tava assim, metade minha só aparecendo. Nossa Senhora, eu vou mexer mais um pouquinho, Pode pronto, para não correr esse risco. gente, dedinho no avião. Agora, Vai avisando todo mundo dessa live que vai ser muito gostosa, muito incrível. A gente tem muito assunto gostoso para falar, assuntos sérios, assuntos que precisam ser falados, né? Que a gente precisa saber mais. Eu falo sempre, Juana, antes de você se apresentar, enquanto o pessoal vai chegando, eu falo sempre que a gente só vê aquele ditado antigo, né? Quem vê cara não vê coração. Mas a gente só vê verdade. pessoas, principalmente por conta das redes sociais, a gente vê as pessoas aqui, ou nos stories, ou nas fotos, ou nas lives, sorrindo, brincando. A gente não faz ideia da realidade de vida que essas pessoas têm. Seja ela boa ou ruim. O Facebook só tem alegria, né?
Seja ela da maneira que for, porque às vezes também, eu outro dia estava vendo uma pessoa, perguntaram para ela se ela nunca comia alguma coisa. Não sei se ela nunca comia fruta, perguntaram para ela assim, e ela respondeu assim, gente, não é porque eu não posto aqui que eu não faço. Por exemplo, eu faço sexo com meu marido, mas eu não posto aqui. Vocês vão achar que eu não faço? Jesus! Eu enfiava a cara na panela depois dessa. Né? E aí, assim, é uma realidade, porque a gente precisa entender que nem tudo está aqui, seja bom ou seja Não, ruim, não, né? Então é não, com gostoso, é bom a certeza. gente falar sobre essas realidades que a gente vivencia. Eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu já estive lá no seu... Quantas Sempre. vezes? 3 vezes? 3 vezes. Já Você estive lá. demorou me chamar, isso sim. Só Mas para não me oferecer um café, né? Tudo bem. pode ser água? Pode ser água. A minha tá aqui, a minha tá aqui. Já está tomando água, café sem açúcar? Há mais de um mês. Aí... Depois se acostuma, não é gostoso? Olha, acostumar eu não vou dizer que é gostoso, mas eu tô tomando. Ainda não cheguei na fase que é gostoso, tá? Mas estou tomando, tem um mês que eu também não tomo uma cervejinha final de semana. Tem 15 dias que eu estou evitando não só o açúcar, leite eu já tinha cortado. Farinha branca tá brabo, hein? Farinha branca tá o mais complicado para mim. Mas 50% eu já reduzi. Reduzir já ajuda muito, Juana, sabe? Já, já. E meu filho entrou nessa também. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Reduzir 50% é o ideal? Já. Não. O bom, o ótimo seria excluir. Mas ter reduzido 50% é muito bom. E não tem que achar ruim isso. É muito bom mesmo, entendeu? Então eu digo sempre isso. O Reginaldo Regis já tá aí mandando coraçãozinho, o Regis tá sempre participando. já tá morrendo de rir aqui, ó. É. Morrendo de rir ele aqui. Deixa... Ele entrou nessa também? O Regis, ele é de lua. O Regis, ele é assim, É na de lua. maioria das vezes, não, na maioria das vezes ele não consome açúcar. Na grande maioria das vezes que ele consome alguma coisa, ele não come. Mas tem dias que ele fala assim, hoje eu tô com vontade. Aí ele faz um café com creme de leite. Aqui em casa a gente quase não usa mais leite. É muito raro entrar leite aqui em casa. Não, leite eu não tomo há muitos anos. Muito raro, muito raro. Minha mãe, às vezes, fala assim, eu tô com vontade de tomar um leitinho quente. Aí, aos 78 anos de idade, a gente vai negar de vez em quando um copo de leite para uma pessoa saudável? Não vai. Então, é verdade. Deixa eu mostrar para você a camiseta que eu vi em sua homenagem. deixa eu Vamos ver. lá. Peraí, ninguém paga Ninguém paga as minhas cotas. minhas. Adorei. Adorei. Deixa eu limpar aqui minha tela que ela está sujinha. Pronto, melhorou. Adorei. Mas é exatamente isso. Então, assim, o Regis, na Pronto, maioria das resolvido. vezes, o Regis, na maioria das vezes, ele não bebe açúcar. Aqui em casa, entra açúcar por conta dele. Da mãe, eu não consumo já há muito tempo. 1 quilo dura um mês e mais alguma coisa. Meu filho cortou o Em casa açúcar. também dura um mês, porque a mãe e o Regis de vez em quando consomem, entendeu? Então, eu não consumo nunca, mas eles de vez em quando consomem. Então, por isso que tem. Uhum. Mas, Juana, tendo dado essa introdução, já deu tempo do pessoal começar a entrar, eu quero, primeiramente, te agradecer por você estar aqui mais uma vez, né? Agora, oficialmente, agradecer pelo você ter aceito o convite, agradecer pela sua disponibilidade. A gente tinha marcado uma data e eu não pude fazer, então a gente marcou essa extra para hoje. Que bom que encaixou na minha vida e na sua, para que ela acontecesse logo. E eu quero que você comece se apresentando quem é a Juana, o que a Juana faz, onde mora. Não precisa falar a idade não, que a gente está com 22 aninhos e está tudo certo. Mas eu tenho um pouquinho mais, uns 25, 26. Bem, eu sou, como ela já disse, Juana Labres, origem espanhola. Sou carioca, moro aqui no Rio de Janeiro. Sou formada e atuo como psicóloga. Estou fazendo formação em gerontologia.
E cuidei da minha mãe, larguei tudo, 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 minha casa, minha vida, minha profissão, larguei tudo durante o período que eu cuidei da minha mãe, mas não por 9 anos. Eu larguei após o falecimento do meu pai, em 2003, até o fechar dos olhos e o encaminhar dela ao pai, em 2019. Então, eu posso dizer com orgulho que eu tratei da minha mãe não só por 9 anos, 9 anos com Alzheimer. Ela teve uma forte depressão após a partida do meu pai, o esposo dela, com 49 anos de casados e 6 de namoro. Ela sentiu muito esse baque e eu resolvi voltar para o meu lar, que era a casa onde eu cresci, a minha adolescência, a minha juventude. E voltei para o meu antigo quarto e comecei a cuidar dela. Não dava para sair, para trabalhar todos os dias, pegar o ônibus 7 horas e voltar 8 horas da noite ou 9. Não podia deixá-la sozinha. Então, eu comecei a trabalhar em casa, o que a maioria está fazendo hoje com o computador. Eu já o fazia nessa época. E de vez em quando eu precisava me ausentar para entregar os trabalhos, fazer um treinamento, fazer um processo de seleção, mas eram poucas horas, e sempre monitorando a minha mãe. Mas chegou a fase do Alzheimer, eu tive que parar com isso também e fiz outros empreendimentos para poder continuar colocando a comida dentro de casa, pagar as contas e etc., né? E é isso, a gente vai se adaptando à vida. Nada é tão difícil que a gente não possa olhar com outro olhar quebrando um paradigma e falando, bem, e agora? Qual é a solução? E eu tenho uma técnica, eu não tenho a resposta. A gente não tem a resposta de tudo naquele momento. Então vai dormir. Coloca a perguntinha ali num cantinho qualquer do cérebro, né? Uma gavetinha lá, e vou dormir. Às vezes eu levo 3 dias para conseguir uma resposta. Às vezes eu sonho com a resposta. Às vezes ele vem assim no meio do banho, e pronto. Por que você não experimenta isso? Né? E aí vai. As dificuldades são essas. Você tem uma pedra no caminho, você faz o quê? Passa por cima ou desvia? Ou fica parado em frente a essa pedra esperando? E agora? Vou esperar alguém passar aqui e remover para eu continuar meu caminho? Não. Você tem várias opções. Para, sobe ou contorna. E tem uma opção, né? Algumas pessoas preferem ter o trabalho de empurrar a pedra. Sim, eu achei essa tão difícil que eu nem pensei nela. Pois é, eu falo sempre... Empurrar a pedra e andando, é horrível. Sempre dessa metáfora, né? Com a pedra no caminho e tal. Você tem uma pedra... Sim, eu conheço. Né? Uma pedra no meio do caminho, numa estrada, e aí você pode empurrá-la, você pode pular, você pode tentar contornar, ou você pode voltar para trás. Mas que tal fazer como um rio, né? Que não faz nada Contornar. Contorna. Deixa ela ali e contorna em frente, né? Eu gosto muito dessa metáfora assim. Deixa eu voltar um pouco, Rona. Seu pai partiu em 2003, né? Final de 2003. Então, sua mãe até então estava saudável, estava bem. Ela estava com seus problemas de idade. Sim. Mas assim, problemas de idade, tranquila. Mas ela fazia de tudo ainda, tudo. Sim. Do Alzheimer. E aí, em 2003, você resolve ir morar com ela, porque, óbvio, ela sentiu a perda, né, do seu pai, como você falou, 50 e poucos anos juntos, 53 anos juntos, né, 49 juntos e mais 4 de namoro. Mais 6. Então, 55 anos juntos, quer dizer, uma vida, né, além de uma vida, tem gente que morre com menos tempo que isso, e você foi ali morar com ela e tudo mais. De 2003 até 2000 e... Quando? 2010.
2012. Isso, 2003 até 2010. Você foi morar com ela por conta da depressão. Ali ela já exigia de você um cuidado muito grande, ou era aquele cuidado mais relax, aquele cuidado de que era uma pessoa já de idade, que você precisava estar ali atenta? Uhum. Foi... Minha mãe tinha artrose, então ela não andava com leveza, ela usava no início uma bengala e tinha riscos de queda, coisa que aconteceu várias vezes. A minha mãe tomava medicações escondidas para o intestino, para soltar o intestino. E quando isso acontecia, era um Deus nos acuda. Eu estava ali para ajudá-la. E ela fazia o almoço, ela ia à rua fazer compras, eu ia com ela, sempre no passinho lento, para carregar as compras, aquela coisa, aquele convívio. Sim. Dava para eu sair, dava para eu ir à missa, dava para eu sair em algumas atividades de trabalho, vida social totalmente abolida, não existia mais. E ela convivendo bem. Ela teve alguns problemas de trombo, ela teve alguns problemas de hérnia, ela que foi operada, teve algumas circunstâncias de pneumonia, que foi hospitalizada, e eu junto, isso durante esse período de 7, 8, 9 anos, vamos dizer assim. O diagnóstico... É um preparo, né? Porque se você... Porque imagina assim, se ela não precisasse que você estivesse com ela nesse período, e ela... E quando ela fosse diagnosticada com Alzheimer, você tivesse que largar tudo e ir, seria... essa fase, porque é uma adaptação, né, Ruana? Quando a gente sai de casa e volta, é um readaptar-se a tudo, né? Sim, então, foi um preparo, na verdade, para quando veio o Alzheimer. E como é que vocês perceberam, Ruana? Você, acredito que tenha sido você que percebeu isso? Sim, fui eu. Os primeiros sinais de que algo não estava legal. Você de cara notou, talvez por ser psicóloga, você de cara notou que era Alzheimer ou você só percebeu que tinha algo estranho? Me conta como é que foi isso. Algo estranho, algo estranho. Eu acho que ajudar muita gente isso, porque tem muita gente que vive a realidade e não tem noção de que pode ser algo um pouco mais sério acontecendo. Conta pra gente. Sim. O diagnóstico foi fechado em 2012, só que tem um detalhe, em 2010, a minha mãe teve por causa dessas medicações, ela sofreu também uma queda no dia de Nossa Senhora, no dia 12 de outubro, e ela ficou com muitas dores. E do dia 12 de outubro a 28 de outubro, a gente não sabia o que ela tinha e nós fomos 5 vezes em emergência. Ver o que estava acontecendo com ela, isso em 2010. E muita medicação lhe foi passada, anti-inflamatórios, pelo amor de Deus, gente, anti-inflamatórios, tome muito cuidado. Muito cuidado, porque as 5 vezes que ela foi medicada 5 vezes para dor, sem definir que dor era, e lhe foi passado anti-inflamatório. E cada vez era um novo medicamento, porque o anterior não fazia efeito. E com isso, minha mãe, no dia 28 de outubro de 2010, ela teve uma úlcera rompida. De madrugada, eu acordei com ela gritando e chamei a ambulância, fomos para o hospital, fomos muito bem atendidos, e era muita dor, ela sangrou muito pelas fezes, e ela foi internada de emergência já praticamente direto para uma mesa de cirurgia e ficou 8 dias no CTI, apenas molhando gelo dos lábios, sem nenhum tipo de alimentação e soro. Para quê? Para que a cirurgia no estômago surgisse um efeito. Depois de mais 3 semanas num quarto hospitalar. Minha mãe voltou muito confusa. Ela voltou confusa. Todo idoso que fica internado num CTI ou numa rede hospitalar, fora de sua residência, do seu lar, voltam confusos. E há de considerar que essa confusão ela deve ser passageira. Se ela não for,
tem alguma coisa errada. Só que ela voltou com 2 coágulos na panturrilha, com risco de ter uma embolia, tomando medicação para afinar o sangue, e acabou tendo outro problema de saúde, outra internação, em que ficamos 11 dias nesse hospital. Ela recebeu sangue, plasma, porque foi muito sangue. E isso já em fevereiro, na semana de carnaval. E a terceira internação em março, com risco da embolia ter acontecido. Não foi, ficou só 3 dias, em março. Então, você calcula que de outubro a março, nós temos um período muito curto, com 3 internações, com uma pessoa que não conseguia mais se sentar numa cadeira, porque o corpo tombava, com toda a perca muscular possível, e levou-se mais de 1 ano para voltar a ficar ereta, a andar, com muita fisioterapia. Nesse meio tempo, eu achava que tudo aquilo que ela estava fazendo de estranho era por causa da confusão e do esgotamento físico e mental dessas internações. Então, né, a partir desse momento, eu assumi a casa. Eu assumi tudo, né? Desde a alimentação dela, os cuidados, banho, durante esse primeiro ano, até ela voltar a se reerguer. Passado 1 ano, ela voltou a tomar seu banho sozinha, a se vestir sozinha, a se intrometer na cozinha, e tudo isso. Só que, com um detalhe, ela já estava com o Alzheimer ali. O gatilho tinha acontecido em algum momento. E podia ser o falecimento do meu pai, como podia ser esse período de internações. Não importa. Mas estava ali. Bem, quantos anos? Mais de 80. 81, 83, por aí. Não foi um Alzheimer precoce? Não, não foi. Não foi. E o que acontece? Acontece que nesse período eu comecei a ver que ela não conseguia mais usar o aparelho do celular. Ela tinha dificuldade de entender o manejo do celular, e era aquele celular simples, que você abria e discava um número, ou então discava um número só salvo ali. E ela estava com dificuldade de reconhecer valores financeiros, ou seja, ela recebia a aposentadoria dela, às vezes ela me dava alguns valores para eu fazer a doação na igreja, e ela confundia notas, ou seja, uma nota de 50 para ela era pouco, ela queria dar mais, porque aquilo era muito pouco, para ela era R$5, R$2, não sei o que era. E isso trouxe muitos transtornos na época. Ela começou a não saber desligar uma televisão, a não lembrar onde tinha colocado um objeto, a própria prótese, por exemplo. Esqueceu como é que usava a tesoura para cortar um molde de roupa que ela antigamente costurava. Eu comprei uma máquina de costura portátil para facilitar a vida dela. Ela não soube, ela não reaprendeu a usar aquela máquina, não conseguiu absorver as informações. Aí eu, caraca, tem alguma coisa errada aqui com a mamãe, né? Quer dizer, esquecia que tinha comido fazia pouco tempo, e eu não imaginava que era Alzheimer, tá? Muito bem. O que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a levá-la a alguns profissionais, no total foram 5 profissionais médicos, desde um neuro, encerrando com uma geriatra fantástica, que diagnosticou, em que a passagem desses 4 primeiros médicos foi dopá-la. Principalmente o neuro. O neuro deixou minha mãe babando, literalmente babando.
paninho que eu botava no peito dela não durava 1 hora. Ela ficava o tempo todo com o queixo encostado no peito e a baba escorrendo com o olhar perdido. E eu, por minha conta, depois de ter falado com ele, eu retirei o remédio. 2 dias depois ela estava bem, fazendo as suas loucuras, mas estava bem. Ela dormia pouco. Eu passei 4 meses sem conseguir dormir. E tenho como provar, porque a minha carteira de motorista, a olheira está no joelho, né? Tirei a foto lá. Mas ok. E foi, os primeiros sintomas foi basicamente isso. Algo do dia a dia, algo que aconteceria do dia a dia, que ela sabia fazer, ela não sabia mais. Ela estava totalmente perdida com relação a essas tarefas. Ela olhava assim, o que é isso, filho? Como é que faz isso que eu não lembro, né? E aí, nessa geriatra, no dia 1º ou dia 2 de dezembro de 2012, ela deu o diagnóstico de Alzheimer e o meu mundo caiu, meu mundo se abriu e eu afundei dentro desse buraco junto com o diagnóstico. Foi mais ou menos isso, né? Que aconteceu. Ai, ai. E aí? O que a gente faz? E você sabe, Ruana, é uma questão muito delicada, porque eu vejo muitas pessoas uma negação, né? Não só do Alzheimer, eu tive. Não só do Alzheimer, mas como eu tive qualquer outra doença. Uhum. Né? Qualquer outra doença, principalmente em pessoas de idade, quando é referente a pai ou mãe, a pessoa às vezes tem uma pinta no rosto, que está todo mundo dizendo, dá um pulinho no médico, isso pode ser câncer. Não, uma espinhazinha, uma feridinha, não quer levar, porque tem medo daquela realidade, ou um tremor que começa e alguém alerta, olha, pode ser Parkinson. Não, ela fica nervosa e treme. Ela está esquecendo muito, ela está ficando confusa, ela está fazendo episódios de confusão, ela está misturando as coisas, pode ser um Alzheimer. Não, é da idade, está ficando de idade. É da idade, caduquice. Coisa de velho, senil. É normal esquecer. Normal. E eu esqueço, você esquece. Qual o problema? Por mais dolorido. Então... Por mais dolorido. Filho, é preciso um cabelo na boca. Ó, eu tô aqui assim. Por que o cabelo não bateu na boca na hora que você estava falando? Né? Não, tem que ser na hora que eu tô falando que ele cai na boca. Mas não é fácil, né? Não é fácil, mas é preciso... Deu uma travadinha. Tá me ouvindo? Voltei, tô aqui. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, tô pedindo pro meu filho desligar ali a luz que esqueci acesa. Né? Esquece. Acontece. Pois é. E aí, mas é importante essa nossa conversa, e eu quis muito falar sobre isso aqui, porque para as pessoas entenderem que é o menor sinal de alerta, né? A gente precisa procurar uma ajuda e ter essa atenção. Nem sempre o primeiro médico que você vai solucionar. A minha mãe não tem Parkinson, a minha mãe tem Alzheimer, minha mãe não tem Alzheimer, tem Parkinson, né? E a mamãe, quando ela diagnosticou, a mamãe percebeu que tinha alguma coisa errada com ela. A mamãe chegava pra gente, porque na mamãe começou muito... Na mamãe foi precoce. Mamãe está hoje com 78 anos, mas os primeiros sinais de Parkinson na minha mãe foram aos 50 anos de idade. Na mamãe foi precoce. E meu pai tinha câncer, né? E a minha mãe chegava para mim e falava assim, olha aqui, olha, vê se eu não estou tremendo. E botava a mão. E eu olhava, não. Mas eu estou sentindo tremer. Eu sinto tremer por dentro. Alguma coisa não está normal. Eu falava, não, mamãe, é um sistema nervoso, toda história com o papai. A gente tem essa sensação mesmo de tremor no corpo, né, e tudo mais. Então, não tem nada demais. Foi no médico, falou com o médico falou, dona Francisca, a senhora cuida do seu marido já há quantos anos? Era um médico que já conhecia o histórico familiar, né? Imagina, esse sistema nervoso, vou dar um calmantezinho para a senhora. Isso vai passar. Melhorou, mas não passou.
Melhorou, mas não passou. E até que o tremor começou a ser evidente. Ele começou a, de vez em quando, ao longo do dia, em algumas ocasiões, o tremor começou a aparecer. E fomos numa médica, e a médica fez os exames, e o Parkinson, diferente do Alzheimer, porque o Alzheimer consegue diagnosticar através de tomografia, ressonância, né, por conta das áreas cinzentas do cérebro. Hoje em dia já se consegue, dependendo do avanço, já tem como diagnosticar. O Parkinson não tem. O Parkinson é um exame de exclusão, né? O Alzheimer também é exclusão, tá? Você só tem certeza se a pessoa tem Alzheimer no óbito. No óbito. É mesmo? Você consegue saber. Você diagnostica qualquer demência, porque o Parkinson também é uma demência. Sim. É alguma coisa que acontece. Você só diagnostica com a exclusão de outros problemas de saúde. Aí chega-se a demência. Que existem na tomografia. Sim. Você faz imagens e você vê que está atrofiado. Está atrofiado aquelas áreas. Aí você chega a essa conclusão. Mas pode ser outros tipos de demência, né? Exclusão viu-se que era o Parkinson, né? E ela começou a tratar. E tanto que a mamãe, hoje em dia, 28 anos depois, estava sentada até agora há pouco na sala fazendo crochê. O tremor dela é completamente controlado, porque ela começou o tratamento muito precocemente. Mas quem percebeu e quem descobriu foi ela própria. Né? Não foi ninguém. Deixa eu cumprimentar a Luciana Novaes, minha querida, está aqui presente. O Renan do Conviver também está aqui presente. Bem-vindo. Agradeço. Todos então, bem-vindos. Né? Tem vários aí, mas eles dois eu faço questão nesse momento. As pessoas vão entrando e a gente vai falando e não dá pra gente perceber todo mundo, né? Que bom que você percebeu. Também a Fefe, o Mauro, José Augusto, bastante gente, Elaine. A Elaine Paula falou, sinto muito, Juana, sei como é difícil. Tá aqui a Laura, cuidador por amor. Tem bastante gente que entrou. Se tiverem perguntas, vão perguntando. E aí, Juana, eu falei um pouquinho para dar uma pausa para você respirar, para continuar falando. A gente quer te ouvir, eu quero te ouvir. Eu não aceitei o diagnóstico de imediato, eu levei mais de um ano. Quando chegou o diagnóstico, 2 pontos, né? Você falou para a sua mãe sobre o diagnóstico? Minha mãe estava do lado. E ela estava... Na consulta. Não, mas ela estava no momento dela consciente, entendendo o que estava acontecendo naquele momento, você acha? Sim. E você? Mas ela não entendeu. Como é que foi para vocês duas isso? Para ela, né, que ouviu e você já falou, não entendeu. E para você, não entendeu? Como é que foi isso, né? Sua mãe... Bem, eu preciso primeiro dizer o seguinte, minha mãe tinha uma amiga que tinha Alzheimer e uma vez minha mãe, após encontrá-la na rua com o neto, minha mãe disse assim, Deus me livre de ter isso, eu preferiria a morte. Você contaria para ela? Não. Depois de uma passagem de depressão, que eu tinha convivido com ela? Não. A não ser que fosse extremamente necessário para o tratamento. Sim. Mas não é o caso. Não, ela estava do lado, a médica conversou, fez os testes com a minha mãe, conversou, deu o diagnóstico, minha mãe estava do meu lado, ela olhou para mim, ela fez assim, e quando chegamos em casa, falou, mas o que é o que eu tenho, filha? Eu falei, você está com problema de memória, a gente vai ter que tomar uns remedinhos. E eu vou te ajudar nisso como eu te ajudei sempre. E foi assim que eu fui levando. Eu tinha passado por um período de forte depressão, que minha mãe só queria a morte, ela queria morrer, ela gritava, ela batia com a mão na cabeça, ela não queria fazer uma série de coisas, ela foi medicada para isso também, com a depressão. Ela era acompanhada com o médico e aí uma vez depois, né, ela continuou tomando remédio de depressão pelo resto da vida. Não tem como.
E depois que ela disse um negócio desse, após encontrar uma amiga na rua, eu parei e falei assim, problema de memória, mãe, sem problema, vamos cuidar e vamos levar em frente. E ela, às vezes, ficava tão confusa que ela me chamava e fazia assim, nossa, esse remédio não está fazendo muito efeito, não está ajudando. E ela tomava muito remédio para dor de cabeça e eu comecei a tirar as medicações dela com relação à automedicação. O remédio que ela usava para dormir, eu consegui reduzir. Eu consegui controlar o intestino dela para ela não tomar mais nenhum medicamento para evacuação. Tirei isso dela. E então eu fui dando qualidade de vida. Eu fui fazendo algumas coisas para ela se distrair, para exercitar a cognição. E era um olho na mãe e outro na panela que eu estava cozinhando, fazendo tudo sozinho os primeiros anos. Eu não tive ninguém. E nesse meio tempo, algumas quedas por causa da artrose, ela esquecia que tinha problema para andar, ela levantava e caía, e corridas de madrugada para o hospital, bate tomografia, vê isso, vê aquilo, pontinho aqui, pontinho ali, pontinho aqui, e graças a Deus ela nunca quebrou nada até que conseguiu quebrar o cotovelo. Isso foi uma coisa mais recente. Eu lembro. Ela conseguiu esmigalhar esse osso. Ela levantou às 4 horas da manhã, esqueceu que estava de fralda para ir no banheiro e só escutei o barulho. Ai! E o braço dela para trás, eu coloquei o braço para frente, gelo, e fui me trocar. Chamei a vizinha para a gente colocá-la deitada na cama com a bolsa de gelo enquanto eu preparava tudo 4 horas da manhã. E fomos para o hospital. E foi mais uma internação, mais uma cirurgia. E mais uma situação de fisioterapia e cuidados e medicações e etc. Ela teve fisioterapia o resto da vida. Uma menina que eu vi crescer e cuidou dela, me ajudou a cuidar dela. E quando eu vi que eu não conseguia mais dar conta sozinha com a casa e com ela, eu convidei a Ângela, que hoje trabalha conosco até hoje. Ela vinha 2, 3 vezes na semana para cuidar da casa. Eu cuidava da minha mãe desde a hora do café da manhã, alimentação, banho, trocas, levar a médicos, tudo. Até que um dia meu corpo começou a reclamar. Eu já não estava conseguindo fazer tudo sozinha. Aí eu fiz um novo acordo e a Ângela passou a vir de segunda a sexta para estar me ajudando nos momentos de retirar a mamãe da cama, botar numa cadeira higiênica. E à medida que eu precisava sair para algum compromisso, ela começou a assumir alguns cuidados com a minha mãe, no banho, mais alimentação, roupa, medicação. Basicamente era eu. E a Ângela, ela chegava, a mamãe já estava com café tomado, esperando só a ajuda dela para a gente. Ela não tinha firmeza nas pernas. E várias vezes eu pegando a minha mãe da cama para a cadeira, eu sentia que eu não conseguia segurá-la e eu a liberava devagar no chão, deixava ela sentada no chão e ia procurar alguém para me ajudar a levantá-la e botar numa cadeira de rodas ou a cadeira higiênica para executar a próxima tarefa, porque a gente para de se cuidar, né? Esse é um detalhe, a gente para de se cuidar, a gente engorda, a gente não faz exame, esquece de ginecologista, não vai a médico nenhum, não corta cabelo, não pinta mais unha, não faz nada disso. A gente só cuida e esse é o principal erro que a gente tem. Sim, a gente vai... Não pode se esquecer. Vai ser minha próxima pergunta, mas antes eu queria falar com você, você falou da realidade de sua mãe. Como é que foi para você, Ângela, quando você finalmente, porque você teve esse momento de negação inicial, né? De não acreditar. Como é que foi isso para você quando você finalmente falou, é mesmo, não tem jeito? Bem, não tem jeito. Eu levei mais de um ano
Eu olhava para minha mãe era aquela espanhola ativa, cantava, tocava castanholas, Estava na igreja. brigava, isso, ia na igreja, rezava o terço todo dia, às vezes esquecia que tinha rezado, rezava de novo. Mas tudo bem, nunca é demais. Não. E eu estava vendo aquela mulher se apagando, né? Eu comparei um dia com uma vela, aquelas velas de promessa que a gente faz, que tem 1,70 m, 1,80 m, que a gente acende e começa a se consumir. E eu estava vendo a minha mãe se consumindo. E um dia a ficha caiu e eu chorei de dobrar os joelhos. Eu chorei muito, eu chorei muito. A Ângela estava aqui em casa, me apoiou. E foi assim, aquela angústia no peito, que saiu em lágrimas. E eu corri para minha mãe e a abracei. Respira, bebe. A abracei e pedi perdão, né? Todas as vezes que eu achei que ela estava fazendo alguma coisa de propósito. Porque nós somos humanos e falamos às vezes, pô, não é possível, eu já falei isso para você, você já comeu. Não, mãe, você tem que tomar banho. Não sei o quê. Então, eu perdi a paciência, assim, no primeiro ano com ela. Você pode ter certeza disso. E quando a ficha caiu, eu corri e falei com ela, me perdoe, mãe, por todas as vezes. E ela simplesmente olhou para mim, acariciou meu rosto e me beijou. Ela não estava entendendo nem o que eu estava falando para ela. Quando o Alzheimer chegou na sua mãe, porque eu já vi 2 pessoas com Alzheimer de estar mais próxima, né? Na verdade, 3. Contando a sua mãe, que eu não estava próxima, mas acompanhei, porque você criou o canal, a gente já vai falar do canal. A mãe do André, a Olinda, você lembra dela também, né? Sim, sim. Passado. Sim. E a mãe de uma outra amiga minha. E dos 3, a única que ia e voltava era a mãe, na verdade são 4, tem também a mãe da Moniquinha também, que vivia sempre no passado. Essa mãe de essa outra minha amiga, ela ia e voltava. Então ela estava aqui, de repente ela olhava para você, não sabia quem você era, dava dor, você olhava para lado, voltava, oi, como é que você tá, Luana? Ela lembrava de tudo, então ela tinha esse vai e volta. Sim, sim. E ficou numa fase em que ela começou a notar, a pessoa que tinha o Alzheimer começou a notar que algo não estava direito. Ela começou a perceber. E aquilo foi muito angustiante para ela. Ela entrou, só então ela entrou numa depressão mais forte, e aí ela passou direto pro Alzheimer e não teve mais retorno de lucidez. A sua mãe, ela foi o tempo todo para a falta de lucidez do Alzheimer, ou ela tinha esses episódios? Ela chegou a não saber quem você era? Como é que foi isso, Juana? Ok. A gente pode dizer que o Alzheimer ela tem várias características de alterações de humor, agressividade, Sim. falhas de memória. E existe uma característica chamada crise do pôr do sol, que é a síndrome do entardecer, em que eles ficam totalmente desorientados. Minha mãe tinha momentos de lucidez no início, sim, tinha, na maior parte do tempo, e quando chegava esse entardecer, que a coisa pegava. Ela queria ir para casa. E eu ficava assim, que casa? Mas sabe como é que eu consegui contornar essas coisas? Primeiro, pesquisa, informação. Primeiro, aceitar. Segundo, informação. Eu não quero saber porque quando acontecer eu vou estar sofrendo com antecedência. Não. Você vai se reconhecer e vai saber o que fazer. Isso sim. Sim. Aceitar e conhecer. Ter informações. E a segunda coisa foi quando eu comecei a filmar a minha mãe nessas crises do entardecer para ver a dosagem de medicamentos com o profissional que estava atendendo. Já não era mais aquela geriatra, ela tinha saído do plano, ela já tinha um atendimento residencial pelo próprio plano, por ser idosa e etc. E ele vinha
de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, então, para fazer os ajustes e procurar entender o que estava acontecendo, e foi a pior fase, foi essa, mediana, né? Porque o Alzheimer você divide no inicial, a mediana, a avançada, e hoje em dia se fala na terminal, que está dentro da avançada. E alguns falam até a pré-Alzheimer antes dos sintomas iniciais. O pré-Alzheimer é considerado 10 anos, 15 anos antes dos primeiros sintomas. A pessoa hoje pode ter, já evoluindo, instalado, desenvolvendo, e não sabe, não tem sintoma nenhum. E hoje em dia é aquilo que a gente estava conversando no início da sua live. Um dos motivos é a alimentação. Sim. Você já tem a genética. Está ali, o DNA está ali. Você pode ter. Se vai estourar, se vai desenvolver, se vai desenrolar essa história, a gente não sabe. Boa noite para quem está chegando, que estão me dando boa noite aqui na telinha. Uma pessoa lenta, ela é cuidadora de idosos nos Estados Unidos, cuidou de uma por 10 anos, dos 93 aos 103 anos. Benção a Deus. Estão chegando aos 100 anos. Muito bem cuidados. Então, algumas coisas que hoje a gente precisa fazer para que isso não aconteça, porque o meio ambiente interfere o desenvolver da demência, principalmente. Em outras doenças também, mas a demência em si acontece. Se você lembrar depois, deixa anotado, eu vou dizer quais são. Mas, respondendo a tua pergunta, tinha momentos que a minha mãe não me reconhecia. Por quê? O doutor Pellegrino falou uma vez, me explicou uma vez, conversando com ele, você faz um círculo, nascimento e morte. Eles começam, nascimento, chegam ao Alzheimer, eles não vão para cá, eles voltam. Então, se você perguntar para o seu familiar qual a idade dele naquele dia, minha mãe tinha 90 anos, ela falava que tinha 60, 50, 40, 30, ela chegou aos 15 anos. Então, com 15 anos de idade, ela não era nem casada, como mais filha. Como? Absurdo. Ela esqueceu meu pai, ela esqueceu a viuvez, ela me esqueceu. Uma vez eu perguntei para ela, mãe, brincando, quem sou eu? Eu falei, você é empregada, aproveita, né? Eu falei, tá bom. Você tá fazendo um negócio errado ali, limpa ali que tá sujo, tá certo. Tudo bem. Vou querer aumento, tá? Mas depois a gente conversa. Quer dizer, algumas vezes eu era a sobrinha dela, ela gostava muito de uma sobrinha do mesmo nome que o meu, e só que todo mundo na Espanha. Às vezes ela perguntava pelos irmãos, às vezes ela perguntava pelos pais, e quando ela entrava nessa crise mais agressiva, que é a do entardecer, eu tinha que me virar. Então, às vezes, o que acontecia de bom, que dava certo com fulano, pode ser que não aconteça contigo. E não acontecia algumas vezes. Eu tive que criar. Uma delas foi usar o telefone ao meu favor. Eu ligava para amigas e falava assim, fala com ela, diz que eu, filha dela, já está chegando do trabalho. Dependia da idade dela. Depende. Porque às vezes eu virei uma menina. No momento, né? Porque eu falo muito as pessoas que cuidam de pessoas com demências em geral. Eu percebo que muitas vezes, até por falta de conhecimento, há uma questão de querer bater de frente. A pessoa pega essa caneca e fala assim, isso aqui é uma taça. E aí a outra pessoa fala, não, mamãe, é uma caneca. Não, é uma taça. É uma taça de vinho. Não, é uma caneca de água. Eu, na minha ignorância, porque eu sou uma ignorante no assunto com relação a essa demência pro lado do Alzheimer, eu entendo muito do Parkinson, mas essa demência pro lado do Alzheimer eu sou uma ignorante no assunto, mas eu acho
que não adianta você fazer esse embate. Não. Porque a pessoa, ela está vendo uma taça. Quando ela olha para mim e vê em mim pegada, não adianta eu gritar, espernear, falar que eu sou a filha. Eu preciso concordar, dar anuência. Eu preciso falar. Até porque eles têm delírios. Eles têm delírios, eles alucinam. Sim. Eles acham, às vezes, que o pedreiro que vem consertar alguma coisa é o policial que vem prendê-la. Pai. E etc. Meu pai, por ocasião do câncer, eu acredito que se o papai tivesse ficado mais anos vivo, o papai teria desenvolvido Alzheimer ou algum tipo de demência, porque ele já apresentava alguns sinais. Os médicos diziam que, como todo o câncer do papai foi região mais de pele, né? Mas foi todo localizado em cabeça e pescoço, então toda a radiação que ele recebeu do combate do câncer afetou a parte neuronal, então ele teve perda neuronal. Algumas áreas, né, de neurônios não cresceram mais, não se reproduziram mais, algumas sinapses foram interrompidas, enfim. Era a explicação que os médicos dão. Mas nós vivemos num período com o papai em que ele estava sentado na sala vendo TV, de repente ele virava para minha mãe e falava assim: Francisca, o que esse cara está fazendo aqui? Não tinha ninguém, estava eu, mamãe e ele. O que esse cara está fazendo aqui? Minha mãe, no primeiro momento, minha mãe falava assim: que cara? Esse ali que está em pé, manda ele embora. Manda ele embora, ele vem me matar. Manda ele embora, manda ele embora. E num primeiro momento, a gente até ria, por ignorância. Ah, pai, para com isso, tá fazendo brincadeira, e a gente ria. Depois a gente começou a perceber, com a constância do acontecimento, que não era uma brincadeira, que ele estava alucinando. Juana, nós chegamos muitas vezes a levantar, abrir a porta de casa, falar: o senhor quer fazer o favor de ir embora? Falar com a pessoa que ele está ficando. Correto. Senão vou chamar a polícia. É isso mesmo. O que ele queria ouvir, nós fazíamos. E você sabe que com o tempo aquilo foi acalmando nele, até que cessou e não teve mais aquela alucinação. Então, é real isso, né? De você não entrar nesse... É real. Né? Não bata de frente nunca. Entre na fantasia e brinque. Faça. Ah, tem um rato subindo a parede, vou pegar o chinelo e vou matar. E ainda pega o corpinho e joga no lixo. Sim. Deixa eu ler. Olha, a Elaine me falou assim: para mim a fase mais difícil é agora que a minha mãe está acamada com GTT. Você que é mais entendida nisso, me explica o que é GTT depois. Foi difícil a fase mediana, porque eu estava sem dinheiro e sozinha. Fiquei mais de 3 anos sozinha. A dor de ver minha mãe na cama é enorme. Depois eu vou ler a próxima. Sim, O que é GTT? Quando eu falei que a fase mais difícil foi a mediana, foi dos riscos dela de queda, os riscos dela fugir de casa, de ser mais agressiva. Com certeza, todas as fases, todas as etapas são horríveis, principalmente a última, que a gente vê a luz se apagar. É uma bolsa de alimentação que você pode introduzir pelo intestino ou pelo estômago, quando a pessoa já não consegue mais se alimentar. Tá. Existe a nasal, coloca, existe essa outra que você faz diretamente no intestino. Geralmente é pelo intestino, né? Deixa eu só pedir um negocinho aqui pro meu filho. Tá. Acende aquela luz ali por causa das calopsitas, senão elas vão se assustar. Tá tudo apagado aí. Isso, obrigada. Meu assessor. Ela mandou um beijo para ele, lindão. Ela falou assim, a Elaine falou, corrigindo, foram mais de 3 anos sozinha e até doente cuidando. Mas a dor de ver minha mãe assim é muito maior do que antes. E não aceito que isso tenha acontecido com ela. E aí ela complementa: não quero ver essa luz se apagar, eu não vou aguentar. Mas se apaga. E a gente aguenta. A gente acha que... E eu vou dizer por quê. Aguenta. O momento final é triste, mas entrega a Deus. Se você tem uma fé independente dela, crê, entrega a Ele. Porque ela, quando partir, ela vai partir curada.
E você vai poder comparar, por exemplo, a minha mãe faleceu em setembro de 2019. Meses depois entrou a pandemia. Minha mãe tinha problemas de asma. A pneumonia por repercussão ocorre, as infecções de urinária ocorrem. Como levá-la para um hospital cheio de Covid que você não vai poder ficar do lado dela? Eu não estou dizendo que ela morreu, foi bom. Não, não, não. Nós somos filhos e filhas egoístas. Queremos do nosso lado, não importa como. Nós temos a obrigação de devolver a ele o que nos foi emprestado durante tantos anos e que nós cuidamos e fizemos a nossa parte. Se der tempo, depois eu conto como é que foi a minha entrega. Todo o tempo do... Tá? Mas isso deixa para o final. Temos todo o tempo isso mais para o finalzinho. Outra mensagem aqui, a geriatria canábica fala: a cannabis prolonga a vida. Seja bem-vinda. Harmoniza os humores com jovialidade. Devemos propagar esse tratamento consagrando às 18 horas. A minha mãe, eu cheguei a me informar sobre o tratamento com cannabis para casos de Parkinson, e a minha mãe me fez ter a ela que duas coisas eu não faria por ela. Eu não a deixaria operar para fazer um marca-passo cerebral, eu nunca autorizaria isso, estivesse ela no estágio que estivesse, e eu também não ministraria cannabis a ela. Como ela é lúcida, consciente, eu expliquei, eu falei, e ela não aceita. E o dela tá sobre... É uma medicação, é uma medicação, mas eu tenho falado muito isso. Eu tenho falado muito isso essa semana, de segunda a sexta. Eu tenho que eu trouxe a fibromialgia, que é tratada. Olha, a coisa de uns 10 anos atrás, desculpa te interromper, a coisa de uns 10 anos atrás, mais ou menos, a médica dela falou sobre a cirurgia. Estava começando aqui no Brasil a cirurgia de colocação do marca-passo cerebral e tudo mais, há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás ela falou assim: imagina, doutora, já estou velha, com 68 anos, daqui a pouco eu estou morrendo. Outro dia eu falei para ela: já se passaram 10 anos, velhinha. Já tem 10 anos, mas já podia estar aí 10 anos desfrutando desses benefícios. E assim que veio o cannabis, eu também falei. E ela não aceita. Então, assim, como ela ainda é lúcida, dona de si, de faculdades, então eu preciso respeitar enquanto a isso. Mas por mim, ela tinha feito todos os tratamentos alternativos possíveis. Funciona, tá? Funciona. Mas esse é outro papo. Minha mãe, eu não tive tempo de usar o óleo com ela. Eu só vim tomar conhecimento já no último mês de vida dela, não deu tempo. Mas, voltando a não bater de frente, é essencial. É uma regrinha que nós devemos respeitar, sermos criativos, levarmos isso em frente e por aí vai. Sim, eu acho que, inclusive, a coisa flui melhor. Agora, Ruana, uma coisa que eu queria saber da tua experiência e que pode também ajudar muito sobre isso. As outras pessoas. Por exemplo, na sua casa, quando esse período que você teve com a sua mãe de 9 anos com Alzheimer, é verdade que você não deve mudar coisas de lugar ou mudá-la, por exemplo, de quarto, que isso pode desencadear uma piora, ou você nunca percebeu isso, ou você acha que isso não é uma verdade? Eu pergunto porque você, eu estou te perguntando muita coisa assim, que talvez você não tenha vivido com a sua mãe, mas é porque você, além de ter vivenciado isso com a sua mãe, você tem muitos contatos com outras pessoas que são cuidadoras de pessoas com Alzheimer, casa a casa. Você está muito mais por dentro dessa situação. Isso é real? Isso não é real? Uma mudança de ambiente pode... Caso a caso. Vamos ver lá. Primeiro, quando você faz alguma mudança dentro de casa que eu fiz por benefício dela para ela não cair, eu a envolvi. Tá? Então, a cama eu botei grade para ela não cair, para ela ficar mais segura. Eu tirei o piso que era de madeira, botei um piso azulejado. Ficava mais fácil de limpar, ela escolheu qual era a peça. Botei barras de segurança no banheiro,
para ela se segurar, botei o banquinho no início, depois a cadeira higiênica, pequenas mudanças. O quarto continuou o mesmo? Continuou. Ele foi mudado logo após o falecimento do meu pai, que nós mudamos a cama e algumas posições de alguns móveis, mas sempre com ela envolvida. Chega uma etapa da vida que tanto faz como tanto fez. Ela já não reconhece a casa como dela. A minha mãe, eu aluguei uma cama hospitalar e coloquei no meio da sala. E tirei do quarto. E coloquei as coisas que ela gostava próximas, que ela poderia ou não reconhecer, mas eu coloquei no meio da sala, num ambiente ventilado, mais iluminado, mais fresco, né? Como eu falei, ventilado. Coloquei a televisão na sala já existia, mas para ela se distrair, o toca-disco aqui com os disquinhos dela, com os CDs, que eu gravei muita música em CD para ela ouvir. Quer dizer, a gente vai fazendo adaptações, porque Sim. Mudar. Tem gente que precisa se mudar. Está morando de aluguel, aquela casa tem escada. Eu tenho que sair daqui, vou para um lugar que tenha só o térreo, porque minha mãe não vai conseguir andar mais de escada para cima e para baixo. É um risco de queda. O risco de queda é um dos perigos maiores, quebra de fêmur. Esse mês já soube de 2 pessoas que quebraram o fêmur porque caíram. Em casa com a minha mãe. Por quê? A minha mãe é lúcida, dona de si, consciente, precisa pouco da minha ajuda. Tem dias que está um pouco mais travada no Parkinson, mas tem dias que está bem. Só que ela tem uma doença que dificulta o movimento e que tem os momentos... a marcha motora, os tremores. E que tem os momentos que a gente chama no Parkinson de momentos on-off. Então, ela tá bem, de repente ela trava e não dá um passo para frente, para trás. Minha mãe já levou 3 tombos aqui nessa casa. Na parte dentro de casa não tem escada, é tudo plano, tudo amplo, não tem o tapete, porque a gente vai adaptando, né? Isso, tira tapete, bota aquela luminária noturna para a pessoa se levantar, enxergar. E mamãe eu botei câmeras de vigilância. Mamãe não levanta à noite. Você mudou a sua mãe para a sala, aqui em casa quem dorme na sala somos eu e meu marido. Porque fica do lado do quarto dela. Então, se ela chamar ou tocar uma campainha que ela tem, eu estou ali prontamente ao lado dela em segundos. E aí, no meu quintal, muito mal feito, para você sair da porta da cozinha para fora, eu falo que é o degrau vou cair. É aquele degrau que não é degrau. Sabe? Aquela coisinha minúscula, que é o pior que tem para você cair, né? Esse degrau da máquina de lavar para o chão, eu tenho para o piso do quintal, eu tenho outro degrau, e para subir para a parte das plantas, que ela adora mexer, tem outro degrau. Então, assim, tem muitas armadilhas. E é a minha maior questão em casa, é justamente isso. Você quer me proibir de ir no quintal? Não quero te proibir de ir no quintal, eu quero que quando você vá, você me chame. Então, agora a gente tranca a porta do quintal e a gente tranca a chave para não ter acesso, porque aí quer ir no quintal, tem que pedir a chave. E aí ou eu, ou o Regi, vamos com ela para evitar, porque o risco da queda e de uma fratura e disso trazer muito mais complicações é muito sério. É muito sério. É o pior risco que tem da queda e da fratura, né? Você passou com isso com sua mãe. Banheiro, então, nem se fala. Banheiro é uma coisa terrível. Muito perigoso, é muito perigoso. Deixa eu ver aqui quem mais fala. A Elaine falando sobre a questão do cannabis. Eu tinha tanto preconceito com cannabis, depois que estudei, me arrependi do preconceito e entendi como é grave a falta de conhecimento. Minha mãe ainda estaria bem se tivesse usado o óleo desde o início. Deixa eu ver aqui quem mais fala uma coisa, sim. É isso. Você queria falar, você tinha me dito que você queria falar sobre a questão da alimentação no processo. Sim, ok. Os primeiros sinais. Fala para mim. Os novos médicos, a nova medicina atual, eles colocam alguns pilares para você ter uma vida mais saudável. E, por exemplo, você tem condições de ter um Alzheimer aos 70? Se você se cuidar, você vai jogar isso para 80, para 85 anos. Se você vai ter um Alzheimer na faixa etária da minha mãe com 83, você vai jogar isso para 10 anos à frente, 5 anos à frente.
15 anos à frente. Vai retardar os primeiros sintomas. Então, a alimentação é um deles. Alimentações inflamáveis, né? Que são a farinha branca, o açúcar e o leite, principalmente. Então, a retirada desses alimentos é importante, até com o próprio tratamento com o óleo, porque o intestino, que é o nosso segundo cérebro, ele precisa estar bem para fazer a absorção desses alimentos que vão entrar, os nutrientes novos e as medicações. Então, a partir desse momento que ele fala alimentação, dormir bem, você tem que ter 8 horas de sono, ok? Evitar o estresse do dia a dia, porque a vida social, a poluição, os transtornos, as brigas, isso aí você tem que evitar. Desenvolver mais a sua cognição, quer dizer, aprender uma nova... Por exemplo, tocar piano. Você já toca violão, toca piano. Ou vai tocar uma flauta, vai aprender uma nova língua. Se você não fala nenhuma, tenta aprender o espanhol, tenta aprender o inglês ou outra coisa. Tenta aprender algo novo, estudar algo novo. Ocupar o cérebro. A outra é praticar algum tipo de esporte ou exercício, nem que seja uma caminhada, 3 vezes na semana, começa devagar e vai aumentando, porque o nosso corpo ele tem memória. Sim. Né? E basicamente é isso, esses 5, eu acho que são 6 ou 7, eu não lembro agora os outros 2. Mas são os mais importantes. Alimentação, um sono, dormir bem, praticar um exercício, se movimentar, evitar todos aqueles transtornos de estresse, a amizade, fazer rede social, novos amigos, é o 6º pilar. Você voltar a ter uma vida sadia social. Conversar com amigos, sair para fazer compras, tirar uma hora para conversar no telefone, alguma coisa. Esse é o 6º. Se são 7, daqui a pouco eu lembro. E aí, o que acontece? Com isso, você vai adiando a sua hora de demência, se for para ter. Né? A gente não sabe se vai ter. A gente precisa fazer algumas coisas para evitar que isso aconteça. Sim, eu falo muito sobre isso, né, na minha página, aqui no meu Instagram, eu falo muito sobre essa questão, né, da alimentação. Né, uma alimentação saudável, como você falou, a importância do intestino, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Hoje em dia eu identifico isso, os primeiros sinais de Parkinson numa pessoa, eles aparecem no intestino. Nas dificuldades de motilidade, nas dificuldades de evacuação, já podem ser um sinal, não que todos que tenham dificuldade seja, mas óbvio, mas pode ser um sinal. Minha mãe já tinha isso. Então, assim, a alimentação é realmente uma das coisas muito importantes e, principalmente, eu acredito, eu resumiria tudo em melhore a sua vida social, melhore a sua vida alimentar e melhore a sua vida de exercícios, né? Porque são coisas que... O resto é consequência. Né? Porque... O resto é consequência. Porque realmente são coisas que vão... O 7º são os vícios. Tabagismo, álcool, fazer a retirada desses elementos. O álcool. Difícil, né? Para quem... Agora eu sei o que você sente, saudade, né? Da cervejinha que você falou no outro dia. Eu tô um mês, tá? Sim. Mas não estou sentindo falta, não. Estou tranquila. Bom, porque eu acho que tudo tem um momento certo para acontecer, né, Ruana? Eu acho que quando a gente decide pela retirada de alguns alimentos, de alguns hábitos, de algumas coisas da nossa vida, e a gente faz isso com consciência do porquê está fazendo aquilo, né? Não estou fazendo só porque eu estou fazendo porque eu tenho um motivo, eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando do meu futuro. A coisa flui com mais facilidade. Não é que seja fácil. Você está há 30 dias aí no teu café sem açúcar e você sabe que num primeiro momento não é fácil. Não é fácil. Mas só que hoje, 30 dias depois, está mais fácil do que foi no primeiro. Está mais fácil, tá
é mais fácil. E vai chegar Não tem problema nenhum. vai chegar um momento em que alguém vai te oferecer um café com açúcar e você não vai lembrar que precisa ser sem açúcar. Você vai chegar na casa de alguém quando essa pandemia passar e alguém vai te oferecer um café e você vai botar na bolsa e vai falar assim, tá estranho, botou açúcar. Eu, aqui em casa, eu sou a chata, porque eu tô tanto tempo sem consumir açúcar, não é de agora, muitos anos já, eu não gosto do sabor do açúcar em bebidas. Eu gosto de um doce, gosto de um chocolate, mas bebidas eu não gosto com açúcar. Nunca gostei, muitos anos. E aí, o café. Quando o café chega para mim, não aqui em casa, né? Mas numa outra casa que eu pego, só de eu levar ele até o olfato, até o nariz, eu já percebo se ele tem açúcar ou não. Como eu falei, o Regi, às vezes, meu marido toma café com açúcar, né? E aí, às vezes, ele tá ali tomando um café no meio do dia e tal, e eu pego a caneca antes de beber, como eu sei que ele já bebe às vezes sem açúcar. Ele não quer café? Eu falei, tá com açúcar. Ele, é verdade, botei açúcar. Eu já percebo. Então, assim, são mudanças que a gente vai aos poucos percebendo mesmo, né? Nós já estamos aqui com 1h10 de live maravilhosa. Sim. Eu ficaria aqui horas e horas e horas. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu separei um texto, é uma leitura rápida, e eu pensei em lê-lo para você. E aí eu acho que a Elaine ainda deve estar por aí, que falou com a gente. Eu quero que a Elaine também preste atenção nele. É um texto do Fabrício Carpinejar. Eu vou lê-lo, e depois você fala, e a gente daqui a pouquinho já encerra. E ele fala assim, há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam, se sobrepõem, e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai do seu pai. É quando o pai envelhece, começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece e demora o dobro da respiração para sair do seu lugar. É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, ou geme, ou só procura onde é a porta, ou onde é a janela, porque tudo parece que é corredor, tudo parece longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar a sua própria roupa e vai se esquecer de tomar os próprios remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. Aquela vida que nos gerou agora depende da nossa vida para partir em paz. Todo filho é pai da morte do seu pai. Ou quem sabe a velhice do pai, da mãe, seja curiosamente a nossa última gravidez. Nosso último ensinamento, fase para desenvolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas e retribuir com amor e a amizade da escolta. E assim, como mudamos para casa para atender nossos bebês, e assim como mudamos a casa para atender nossos bebês, tampando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterando a nossa rotina dos móveis, dos tapetes, para cuidar dos nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais dos pais na hora de pôr uma barra no boxe do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica. A barra é inaugurar um cotovelo das águas. Porque o chuveiro simples e refrescante agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento e inventaremos nossos braços até mesmo nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braço dos filhos nas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões, pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos, envelhecer é subir a escada mesmo sem ter degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que nossos pais adoeceriam e precisariam de mais cuidados e da gente?
Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso em caracol, nos arrependeremos de cada obstáculo e cada tapete. Mas em tudo isso, feliz do filho que é pai do seu pai antes da morte, e triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede, um pouco a cada dia. Eu recebi há muitos anos atrás, quando eu comecei, eu funciono sempre em ler esse texto do Carpinejar. Eu recebi esse texto há muitos anos atrás de uma amiga, quando eu comecei com os cuidados mais próximos de minha mãe, né? Fui deixando de trabalhar fora, fui trabalhando em casa, e eu nunca mais esqueci desse texto, né? Porque é isso, como você falou, e foi engraçado porque eu tinha pensado, eu vou separar esse texto para ler para a Ruana, na live, e você falou exatamente sobre isso, né? Sobre esse cuidar, sobre o olhar, né? E virar mãe, né? Da sua mãe. E eu quero te agradecer, Ruana, agradecer a todo mundo, né, que esteve aqui presente. Em primeiro lugar, a gente ainda não está encerrando, ainda vai ter um tempinho. Alguém escreveu alguma coisa aqui, eu com os óculos, olha o sinal da velhice já aqui, ó. A Elaine falou exatamente assim: sou grata a Deus por permitir que eu esteja ao lado da mamãe nesse momento. É isso. Sim, com certeza. É isso. Então... E o bom quando você, após a entrega, é você ter a certeza que fez tudo o que podia, naquele momento, com o que você tinha para fazer, com os recursos, com as condições. E não tente fazer tudo sozinho, por favor. Existem profissionais que podem nos ajudar. Uma rede de apoio. Porque isso, tem uma rede de apoio. Cuide-se. Nem que seja uma vez na semana para tomar um lanche, para sair durante 3, 4 horas, né? Tomar um banho, ler um livro, ver um filme. Em dias que a mamãe... Procure se cuidar. Em dias que a mamãe não está precisando me chamar tanto, eu falo pro Regis, vou tomar um banho de algumas horas. E ali, o cabelo com mais cuidado. Quer dizer, você precisa se cuidar, porque, gente, quem cuida geralmente tem uma família para cuidar também. Sim. E aí, você deixa de namorar o seu marido, porque geralmente é a mulher que cuida, né? São poucos os casos de homens, mas tem homens que cuidam. Sim. Você vai deixar de conversar, jogar um futebol com seus amigos, de participar de um churrasco, de dar um beijo na boca, de sentir tudo aquilo que é muito gostoso, se sentir viva, se sentir vivo. Não estou dizendo você largar. Não. Eu monitorei a minha casa, eu botei câmeras, menos no banheiro. A casa toda, o celular. Se eu precisasse descer por algum motivo para pegar alguma coisa, o celular ia na minha mão com as câmeras. E olha que eu já tinha gente me ajudando. Mas não por desconfiar, mas por eu entender os movimentos dela, o que ela ia fazer, a aproximação dela. Minha mãe era muito levada, aquela espanhola, tá? Muito levada. E o importante é você deitar a cabeça no travesseiro e fazer justamente isso. Eu fiz o melhor que eu pude fazer naquele momento, com as condições que eu tinha. E eu complemento a frase: eu faria tudo de novo, em dobro. Exatamente. E é isso. Exatamente. E o meu canal? Convido o pessoal para ir para o canal. Minha mãe tem Alzheimer, olha aqui, ó. Vou deixar você falar disso aí. Primeiro eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui presente, né? E que nos privilegiou aí durante essa 1h e 18 minutos, né? 1h20 quase. Vamos chegar a 1h30, porque a gente não vai falar mais um bocado. E agradecer que participaram, colocaram suas opiniões. Eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Não apenas, Ruana, porque somos amigas há tantos anos, né? Não apenas porque eu conheci sua mamãe, né? Eu lembro dela na igreja, eu lembro dela na sua casa, que na época você
estava na casa dela ainda, quando eu a conheci, quando eu te conheci. Depois você foi morar só, mas eu te conheci na casa da mamãe. Mas pela oportunidade de trazer para o nosso público, tanto o meu quanto o seu, essa realidade, né? São coisas que precisam ser contadas, são coisas que precisam ser ditas e que a gente não escuta tanto, e que é preciso esse alerta, não apenas para que as pessoas despertem que um ente seu querido pode estar começando a desenvolver e que vai precisar de um acompanhamento, mas também, como você falou agora no final, para os cuidadores. Porque quem cuida de quem cuida? Pois é, quem cuida de quem cuida. Né? E a gente precisa, é a gente que precisa, porque quem olha de fora... E essa é a minha missão. Somos uma e essa agora é a minha missão. Porque quem olha de fora pensa que nós somos uma fortaleza. Eu ouvia isso na época do papai, quando o papai era vivo, foram 17 anos lutando com o câncer, e eu ouvia isso comigo, com minha mãe: vocês são muito fortes, eu não conseguiria passar por isso, vocês são uma fortaleza, e a gente estava desmoronando, né? Porque a gente desmorona, tá só a carcaça, por dentro muitas vezes a gente já se esvaiu. E agora, quando eu cuido da mamãe, as pessoas falam: continua assim, Lana, forte. E eu falo: tem dias que eu aqui nesse escritório choro baixinho, choro quietinha. Sim, sim. Muitas vezes na cama, no travesseiro, eu chorei. Muitas vezes. Sim. Muitas vezes. Assim, não queira ser a Mulher Maravilha, não queira ser o super-homem, você que está nos ouvindo e que cuida de seu parente ou que virá cuidar. Não queira, você é humano, você precisa de cuidados e mais do que isso. Você precisa entender. Esses dias eu estava vendo Grey's Anatomy e passou um episódio de uma mãe que deu entrada na emergência com um filho esquizofrênico. E ela precisava passar por uma cirurgia de emergência. E quem ia ficar com ele? Ela disse: eu não posso, porque ele não pode ter a minha ausência. Se eu ficar ausente, ele pode entrar numa crise. E aí foi aquele embate, até que uma doutora chegou para ela e falou assim: se você não operar agora, ele não vai ficar sem você por 24 horas, período da cirurgia e recuperação. Ele vai ficar sem você pelo resto da vida. E aí ela falou: opa, não. Então é isso, a gente precisa se cuidar para poder ter forças e cuidar delas ou deles, porque não são só mulheres que adoecem, homens também, até que chegue a nossa hora, a hora deles, quem partir primeiro, mas a gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar, por mais difícil que isso seja. Então eu quero agradecer. Isso aí. E agora eu quero que você tenha aí o tempo que você quiser, eu quero que você fale do seu trabalho. Até umas 8 horas eu explico. Vamos lá. Não tem graça. Eu quero que você fale do seu canal, como é que é o seu trabalho, como surgiu a ideia do canal, o que você faz por lá. Me conta aí. O canal era um canal pessoal, com os vídeos familiares, com os vídeos dos passarinhos, com os vídeos do dia a dia. E quando eu comecei a filmar minha mãe com relação ao médico, eu não tinha ainda, em 2010, um aparelho como hoje nós temos. Então, uma maneira que eu tinha era botar no YouTube e mandar o link para ele de alguma forma, para ele olhar, visualizar. Então, os primeiros vídeos com a mamãe, os primeiros 15, 20 vídeos, é ela agitada, ela dentro da crise, etc. E parei de filmar, foi resolvido. E eu comecei a perceber que aqueles vídeos estavam se movimentando bem, estava tendo uma boa aceitação. Eu tenho um com 77 mil visualizações, é o vídeo número 10, que eu numerei, para poder falar com o médico, botei números. Sou muito criticada nesse vídeo, né, porque eu conversava com a mamãe sobre um tema e ela estava totalmente: você tem que ficar quieta, não sei o que. Gente, leia o que está escrito nas observações, vídeos feitos para ajuste de medicação. Eu tinha que conversar com ela para o médico observar. Mas ok. Aí eu comecei a fazer as filmagens dela comendo,
para dar orientação do engasgo, da cama, da colocação, disso, daquilo outro, nas internações, eu dava notícias, e o canal começou a crescer. Chegou a 1.000, chegou a 2.000, chegou a 3.000. E até que a minha mãe veio a falecer. E agora, o que eu faço? Em janeiro de 2020, eu chamei o meu dentista para falar sobre a higiene bucal das pessoas que estavam acamadas. Eu não tinha mais a minha mãe era a minha estrela. Era eu agora com um profissional. E foi muito bem aceito. Eu falei, epa. Aí eu chamei outra pessoa, que chamei outra pessoa, que chamei outra pessoa. E hoje o canal está com quase 7.000 pessoas, ainda não é, mas é um canal que tem muita informação de qualidade, com fisioterapeutas, nutricionistas, com geriatras, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, com pessoas da área de música, porque música é bom para quem tem alguma demência, a última memória que ele esquece é a música. E assim por diante, comecei a trazer e desenvolvi na pandemia, entrou depois, e entrei com as lives fazendo. E agora, em janeiro desse ano, eu resolvi levar isso também para o Instagram, para cuidar de quem cuida, com temas para os cuidadores. Não falando só de Alzheimer. Alzheimer eu só falo no canal. Minha mãe tem Alzheimer. Quem escreveu meu nome acha tudo, porque a identidade visual é essa aqui da canequinha. É esse rostinho aqui, que é minha mãe comigo. É linda. Né? Então, o que acontece? Minha mãe tem Alzheimer no YouTube. Tem que olhar, porque tem vários, hein? E no Instagram é com o meu nome. Você digita meu nome, vai me achar no Instagram, que está aqui em algum lugar com a Lana. E eu vou deixar... Em que eu estou trazendo... Ótimo. Então, eu trago o psicanalista que toca música para fazer o tratamento. Já tive dança, já tive exercícios físicos para fazer em casa. Já falei contigo sobre alimentação lá no canal. Sim. Trago profissionais da área de sexologia, que você não pode se esquecer, que você tem que se tratar, você tem que se cuidar, tem que namorar, tem que te dar algum tipo de prazer fora daquele estresse do dia a dia. E assim por diante. A gente vai fazendo de janeiro para cá esse trabalho. Maio eu estou com várias lives incríveis. Junho eu só marquei 2. Eu vou reduzir um pouquinho para poder cuidar um pouquinho mais de mim. Sim. Vou tirar uma semana, 15 dias, não vou fazer nada. Vou deixar isso avisado ao pessoal. E quando voltar, vou fazer 2, 3 lives por semana e pronto. Que são senão a gente não aguenta. Eu sou apaixonada pelas suas lives, porque você traz justamente essa realidade em todos os aspectos. Você não abrange só a questão do Alzheimer, mas você traz essa realidade do cuidador, né? Dessas outras questões todas que envolvem. Eu trouxe a Denise com a aromaterapia, eu trouxe a Anne com florais, para você se cuidar. Eu me cuido com florais também. Quer dizer, são vários temas, está tudo lá, gente, tudo lá, e de vez em quando eu faço uma brincadeira com as meninas que se chama de batom, que a gente fala da mulher para mulher, do nosso corpo, o olhar no espelho. Vou trazer uma psicóloga agora para falar sobre ansiedade infantil, é a semana que vem, se eu não me engano. Quer dizer, um olhar diferente, cuidar de quem cuida. Sim, sim. É por aí. Eu sou apaixonada. A Elaine está aqui pedindo para colocar o link do canal. Eu vou colocar na descrição do vídeo, Elaine, porque se você clicar no link que eu colocar agora, você sai da live. Então, eu vou deixar essa live salva e na descrição eu vou colocar o link do canal. Entendeu? Sim, eu vou só no YouTube, no Instagram, se inscreverem o meu nome. Isso, acha fácil.
Acha fácil, que é esse aí com esse símbolo aí que eu acabei de colocar nos comentários. Juana Tá? É Liabras ou Labres. Labres? Labres. Não tem, Labres. não tem som de Com L. 2 L's. É só Não, Labres. Você nasceu no Brasil, Juana? Sou brasileira, dupla cidadania. E meus pais vieram para cá em 59. Já casado? Uma diferença de 9 meses um para o outro. 58 e 59. Eu nasci, não interessa. Não, claro que não. Quase que sai. Nasceu há pouco tempo atrás, assim, há 20, 25 que ficou, não foi? Eu estou escondendo 1 ano ou 2 só. Não precisa contar. No meu cálculo são 25. Pode estar errado. Porque eu sou mais velha que você 1 ano só, né? Eu tenho 24, então a diferença aí é só de 1 ano. É muito pequeno 1 ano só. Tá certo, tudo bem. Coração, muito. Eu que agradeço. Obrigada. Eu acho que foi uma live de orientação, uma live de emoção e uma live em que a gente falou de corações para corações, porque tudo que saiu de você e de mim com certeza saiu dos nossos corações, porque a gente cuida das nossas preciosidades, você cuidou da sua e eu ainda cuido da minha, então não tem como não ser com o coração. Então, muito obrigada, Juana, pelo teu tempo, pela sua disponibilidade, pelo teu carinho. Gente, façam aí um print na tela, depois me mandem. Rua, obrigada. Eu tô louca para essa pandemia acabar, para você vir aqui me visitar ou eu ir te visitar. Se Deus quiser que acabe logo. Sim, iremos, se Deus quiser. Um beijo enorme. Gente, a todos que estiveram aqui, gratidão. Rua, gratidão, muito obrigada. Um beijo no filhote. Gratidão também. Ângela também, que a Ângela é uma querida. Sim, segunda-feira ela tá aí de volta. Tá me ajudando a cuidar do meu moleque agora, meu filho. Vai assim. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Um beijão. Jogando. Beijo, meu anjo. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.